A paz de Deus a todas as nações do mundo, como eu, Pedro, já tinha falado na comunidade, que nesse dia 27 de outubro de 2023, eu, Pedro, gravaria um vídeo das profecias de Deus contra o Irã nesse tempo do fim. Deus fala que seria esse acontecimento das nações do norte da OTAN contra o Irã, seria nos últimos dias, no tempo da ressurreição dos mortos. Mas vamos primeiro saber sobre as montanhas de Ararat, aonde Deus fez a arca de Noé parar, depois que Deus fez as águas indo abaixarem aos poucos conforme a sua vontade. O Monte Ararat é o monte mais alto do país da Turquia. Ali também na Turquia era o Jardim do Éden, conforme a revelação de Deus lá em Gênesis. Vamos ler então um pouco sobre as montanhas de Ararat antes de começar a ler a palavra de Deus nas escrituras, sobre as palavras de Deus contra o Irã nesse tempo do fim, que é o tempo também da ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus perante as nuvens dos céus. As montanhas de Ararat foi onde Deus fez a arca de Noé parar, quando Deus fez as águas do dilúvio baixar aos poucos conforme a sua vontade. O Ararat é a mais alta montanha da Turquia moderna. Tem 2 picos, Grande Ararat e Baixo Ararat. O maciço do Ararat tem de cerca de 40 quilômetros de diâmetro. A fronteira entre o Irã e a Turquia fica a leste do Baixo Ararat, o pico mais baixo do maciço do Ararat. Essas montanhas de Ararat, ali no país da Turquia, onde Deus fez parar a arca de Noé. Mas vamos então saber um pouco da onde Deus fez surgir o país do Irã. Deus fez surgir o país do Irã de um dos filhos de Noé, chamado Sem. Vamos ler aqui. Elão no Velho Testamento. Gênesis, capítulo 10, versículos 22. E Esdras, capítulo 4, versículo 9. Elão é descrito como o filho mais velho de Sem, filho de Noé. Também é usado como em acadiano, para o antigo país de Elão, que hoje é o atual sul do Irã, cujo povo hebreu acreditava ser dos descendentes de Elão, filho de Sem. Então, Deus formou o país do Irã da descendência de Noé. Noé teve 3 filhos homens, sendo que o filho Sem teve um filho mais velho, que pôs o nome dele de Elão. Dali, da Turquia, Deus permitiu que fosse formado povos até chegar ali no Elão, que é o sul do Irã. Elão ou Irã, a mesma coisa. Então, agora vamos ler as palavras de Deus contra o Irã nesse tempo do fim, que é o mesmo tempo que está perto a ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus Cristo diante das nuvens dos céus. E também, em breve, Deus enviará as 2 testemunhas de Apocalipse 11 nesse mesmo tempo. Nesse mesmo tempo que Deus fará se cumprir a sua palavra contra o Líbano, contra Gaza, contra o Irã e contra os filhos de Amon e Moabe, que fica na Jordânia. Vamos ler então as palavras de Deus, que o próprio Deus fala contra o país do Irã nesse tempo do fim.
Fica ali em Jeremias capítulo 49, versículos de 34 a 39. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos: vê, eu quebrarei o arco de Elão, que é o Irã, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão, que é o Irã, os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos. Não haverá nação aonde não cheguem os seus fugitivos. Farei que Elão, que é o Irã, tema de diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre ele o mal e o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, que Deus fala que enviará contra o Irã a espada, a guerra, até que os tenha consumido. Porei o meu trono em Elão no Irã, e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Contudo, nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão ali no Irã, diz o Senhor. Palavra de Deus contra o Irã, nesse tempo do fim, que é o mesmo tempo que está perto a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus diante das nuvens dos céus e a vinda das 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. A pergunta do título deste vídeo é: para quantos países no mundo, para quantos países aqui no mundo, os fugitivos do Irã irão, quando Deus invadir através das nações da OTAN o país do Irã por todos os lados nesse tempo do fim? A resposta é: haverá fugitivos do Irã em todos os 193 países que existem no mundo. Se Deus falou que não há nação onde não vai haver fugitivo do Irã, então significa que haverá fugitivos em todas as 193 nações do mundo. Como vocês viram ali na palavra de Deus, Deus destruirá os oficiais de guerra do Irã nesse tempo do fim, que é ao mesmo tempo que Deus vai ressuscitar os mortos. O mesmo tempo que Deus enviará as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Esse mesmo tempo que Deus mandará nações da OTAN contra o Líbano, contra Gaza e também contra o Irã. Essa é a palavra que Deus, o Todo-Poderoso, fez que eu gravasse nesse dia 27 de outubro de 2023. E sigam a Jesus Cristo, o Messias, enquanto há tempo, porque estamos dentro dos livros dos profetas. Nós, nações, estamos dentro dos livros dos profetas de Deus. Estamos no determinado tempo do fim, como diz ali no profeta Daniel. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo.